O coronel Antônio Naves ficou alguns minutos observando um menino de 12 anos admirar um cavalo famoso por ser indomável, um animal realmente perigoso. Mesmo assim, ele não hesitou e lançou um desafio ao humilde garoto. "Eu te dou meu rancho se você tocar nesse cavalo", riu o coronel confiante e arrogante. Dono das terras mais vastas da região de Goiânia, ele jamais imaginou que aquelas palavras, ditas numa noite de festa, mudariam sua vida para sempre. Ali, diante de todos, o menino órfão, com apenas 12 anos, encarou o impossível. Trovão, o garanhão temido por toda a região, de olhos selvagens e fama de indomável. Mas o que ninguém sabia era que aquela aposta escondia um segredo que só os corações mais fortes poderiam entender. Uma lição profunda sobre coragem, respeito e transformação. O coronel Antônio estava no auge de sua arrogância quando fez aquela aposta que mudaria sua vida para sempre. Dono das terras mais vastas da região de Goiânia, ele jamais imaginou que suas palavras se voltariam contra ele de forma tão devastadora. Foi durante a tradicional festa de São João na fazenda que tudo começou. Daniel Oliveira, um menino órfão de apenas 12 anos que trabalhava nas terras do coronel, se aproximou do curral onde estava Trovão, o cavalo mais temido de toda a região. O animal, um garanhão castanho de crina negra e olhos selvagens, havia se tornado uma lenda local pela sua agressividade. Ninguém conseguia sequer chegar perto dele sem levar um coice ou uma mordida. "Olhem só!" gritou o coronel Antônio com sua voz grossa ecoando por todo o terreiro. "O moleque quer brincar de domador." Os convidados da festa riram, pensando que era apenas mais uma das brincadeiras do poderoso fazendeiro. Daniel parou no meio do caminho, sentindo todos os olhares sobre si. Suas roupas surradas contrastavam com as vestimentas finas dos visitantes, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação que poucos notaram. "Escuta aqui, moleque", continuou o coronel, bebendo mais um gole de cachaça. "Te dou o meu rancho inteiro se conseguir tocar nesse cavalo, mas se levar um coice, quero que saia daqui e nunca mais volte." A multidão explodiu em gargalhadas. Era impossível. Trovão havia ferido 3 domadores profissionais nos últimos meses. O veterinário, Dr. Ricardo, havia alertado que o animal tinha problemas comportamentais graves, mas Daniel não recuou. "O senhor tem certeza?" perguntou o menino com voz firme, apesar da pouca idade. "Absoluta", berrou o coronel batendo no peito. "Mas não vai conseguir nem chegar perto." O que ninguém sabia era que Daniel observava Trovão há meses. Durante suas tarefas de limpeza dos estábulos, ele havia notado algo que todos ignoraram. O cavalo não era agressivo por natureza. Havia dor em seus movimentos, uma hesitação na pata traseira esquerda que denunciava um sofrimento antigo. Daniel se aproximou lentamente do curral. O silêncio tomou conta do terreiro. Trovão ergueu a cabeça, as narinas dilatadas, pronto para atacar. Mas então, algo extraordinário aconteceu. O menino parou a 3 metros de distância e começou a falar baixinho, palavras que apenas o animal podia ouvir. "Eu sei que você está com dor, companheiro", sussurrou Daniel. "Meu pai me contou sobre você, sobre como era bonito e manso antes de se machucar." Trovão hesitou. Havia algo familiar naquela voz, naquele cheiro. O menino estendeu a mão devagar, sem movimentos bruscos. Os segundos pareceram eternos. Então, para espanto de todos, o cavalo abaixou a cabeça e permitiu que Daniel tocasse seu focinho. O terreiro explodiu em exclamações de surpresa. O coronel Antônio deixou o copo cair de suas mãos, o rosto empalidecendo rapidamente. Sua esposa, Dona Helena, uma mulher elegante de 50 anos, observava a cena com olhos arregalados. Isso é impossível", murmurou o fazendeiro.
Mas a prova estava diante de seus olhos. Daniel acariciava a cabeça de Trovão como se fossem velhos amigos. O cavalo, pela primeira vez em anos, parecia calmo e confiante. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora, continuando. Antônio, disse Dona Helena se aproximando do marido com passos firmes. Você fez uma promessa diante de testemunhas. Todo mundo ouviu. O coronel olhou ao redor. Os convidados da festa o observavam expectantes. Políticos locais, fazendeiros vizinhos, comerciantes importantes da cidade. Todos aguardavam sua reação. Voltar atrás seria demonstrar fraqueza, algo que sua reputação não podia suportar. Foi só sorte, resmungou ele. O cavalo estava distraído. Sorte? Questionou seu compadre Joaquim Ferreira, outro fazendeiro influente. Antônio, 3 domadores profissionais não conseguiram fazer o que esse menino acabou de fazer. Daniel se afastou do cavalo e caminhou até onde estava o grupo. Seus olhos encontraram os do coronel e, por um momento, houve um silêncio tenso. Coronel, disse o menino, com uma maturidade impressionante para sua idade. O senhor cumpre sua palavra? A pergunta ecoou pelo terreiro como um desafio. Antônio Naves havia construído sua reputação na base da palavra empenhada. Era conhecido em toda a região como homem de honra, mesmo sendo duro nos negócios. Recuar agora seria o mesmo que destruir tudo que havia construído. Claro que cumpro, respondeu ele com a voz trêmula. Mas olha, moleque, você não sabe o que está pedindo. Um rancho deste tamanho vale milhões, você não tem nem onde cair duro. Tenho sim, replicou Daniel. Tenho minha avó, Dona Maria, e ela merece um lar digno depois de tanto sofrimento. Dona Helena se aproximou mais. Ela conhecia a história da família Oliveira. O pai de Daniel, José Oliveira, havia sido um dos melhores domadores de cavalos da região até sofrer um acidente fatal há 5 anos atrás. A viúva Mariana Oliveira adoecera logo depois e nunca mais conseguiu trabalhar direito. Eles viviam numa casa humilde, nos fundos da propriedade, sobrevivendo da caridade alheia e do trabalho infantil de Daniel. Antônio, sussurrou ela para o marido. Você conhece a lei. Uma aposta feita em público tem valor legal. O fazendeiro sentiu o suor escorrer pela testa. Ele havia brincado com fogo e agora as chamas ameaçavam consumir tudo. Mas então, uma ideia cruel surgiu em sua mente. Está bem, disse ele, forçando um sorriso. Mas vamos fazer direito. Tocar no cavalo uma vez não significa domá-lo. Se você quer meu rancho, vai ter que provar que realmente entende de cavalos. Daniel aguardou desconfiado. Te dou 30 dias, continuou o coronel. Se conseguir domar completamente Trovão, o rancho é seu. Mas se falhar, você e sua avó saem daqui para sempre. Que tal? O menino sentiu o peso da decisão. 30 dias para domar um cavalo que havia resistido a domadores experientes. Mas pensou em Dona Maria, cada vez mais frágil, dormindo numa cama velha e comendo apenas o necessário para sobreviver. Aceito, disse Daniel, estendendo a mão. O coronel apertou-a com força excessiva, tentando intimidar o garoto, mas Daniel não demonstrou medo. Então que comece o prazo amanhã mesmo, declarou Antônio. E quero que todos sejam testemunhas. A festa continuou, mas o clima havia mudado. Os convidados conversavam em grupos sobre o acontecido. Alguns admiravam a coragem do menino, outros achavam que ele havia assinado sua sentença de expulsão. Isabela Naves, filha única do coronel, observava tudo de longe. Aos 16 anos, ela havia herdado a beleza da mãe e a teimosia do pai.
Diferente dos pais, porém, sempre teve carinho especial pelos funcionários mais humildes da fazenda. Daniel era um deles. "Papai fez uma coisa terrível", disse ela para a mãe quando se afastaram dos convidados. "Seu pai às vezes não pensa nas consequências de seus atos", concordou Dona Helena. "Mas agora não há volta." "E se o Daniel conseguir?", perguntou Isabela. A mãe suspirou. Sabia que o marido jamais aceitaria perder a fazenda para um menino pobre. Antônio era capaz de tudo para manter seu poder e prestígio. "Vamos torcer para que ele desista antes que seja tarde demais", murmurou Dona Helena. Enquanto isso, Daniel caminhava de volta para casa. A pequena construção de madeira nos fundos da propriedade estava silenciosa. Dona Maria dormia pesadamente, seus cabelos grisalhos espalhados no travesseiro surrado. O menino a observou por alguns minutos, renovando sua determinação. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Daniel já estava no curral. Trovão o aguardava, como se soubesse que algo havia mudado. O animal permitiu que o menino se aproximasse novamente, mas ainda mostrava sinais de nervosismo. "Bom dia, companheiro", disse Daniel, carregando uma escova e alguns cubos de aveia. "Hoje começamos nosso trabalho juntos." O primeiro desafio era ganhar a confiança total do animal. Daniel havia aprendido com seu pai que cavalos sentem o medo e a ansiedade das pessoas. Era preciso estar completamente calmo e confiante. Durante os primeiros 3 dias, ele apenas escovou o Trovão, alimentou-o e conversou com ele. Descobriu que o cavalo respondia melhor quando estava sozinho, longe dos olhares curiosos dos outros funcionários. João Batista, o capataz da fazenda, um homem de 60 anos com experiência de décadas no trato com animais, observava de longe. Ele havia conhecido o pai de Daniel e sabia da conexão especial que a família Oliveira tinha com cavalos. "Esse menino tem jeito", comentou ele com Carlos, outro funcionário. "O coronel não vai deixar isso passar em branco", replicou Carlos. "Ele já está procurando uma forma de dar o calote." João Batista sabia que Carlos estava certo. Antônio Naves era conhecido por sempre dar um jeito de sair por cima em qualquer situação. Mas havia algo no modo como Daniel lidava com o Trovão que despertava sua esperança. No 4º dia, Daniel conseguiu colocar um cabresto em Trovão. Foi um momento histórico, presenciado apenas por João Batista, que relatou o feito para outros funcionários. A notícia se espalhou rapidamente pela fazenda. O coronel recebeu o relato com uma mistura de raiva e apreensão. Ele havia esperado que o menino desistisse nos primeiros dias. Agora, precisava agir de forma mais direta. "João", chamou ele o capataz, "a partir de hoje quero que você vigie cada movimento desse moleque. Se ele tentar usar algum truque, quero saber na hora." "Que tipo de truque, coronel?" "Drogas no animal, ajuda de terceiros, qualquer coisa que torne a coisa mais fácil para ele." João Batista não gostou da ordem, mas sabia que precisava obedecer para manter seu emprego. Havia trabalhado naquela fazenda por mais de 20 anos e não podia se dar ao luxo de ser demitido. Enquanto isso, Daniel enfrentava novos desafios. No 5º dia, quando tentou montar em Trovão pela primeira vez, o cavalo empinou violentamente, quase derrubando-o. O menino caiu no chão, ralando o joelho direito. "Calma, companheiro", disse ele, se levantando devagar. "Eu entendo sua dor." Era aí que estava o segredo. Daniel havia notado que Trovão mancava ligeiramente da pata traseira esquerda. Durante suas observações secretas, ele percebeu que o animal evitava apoiar todo o peso naquela pata. Na sua memória, ecoavam as palavras de seu pai: "Filho, cavalo não é animal ruim por natureza,
Se ele está agressivo, é porque algo está errado. Pode ser dor, medo ou mágoa. Nosso trabalho é descobrir o que é. Daniel decidiu examinar a pata de Trovão mais de perto. Foi um processo lento e delicado. O cavalo resistiu inicialmente, mas a paciência do menino foi recompensada. Ele descobriu uma pequena pedra encravada entre os cascos, causando dor constante. "É isso", murmurou ele. "Por isso você fica bravo com todo mundo." Remover a pedra foi uma tarefa complexa. Daniel precisou da ajuda de uma ferramenta adequada, que conseguiu emprestada de José, o ferreiro da fazenda. O procedimento doeu no animal, que relinchou alto várias vezes. João Batista observava tudo de longe, impressionado com a descoberta do menino. Ele havia trabalhado com Trovão por anos e nunca notara o problema na pata. Após a remoção da pedra, a mudança no comportamento de Trovão foi imediata. O cavalo parecia mais tranquilo, caminhava sem mancar e aceitava melhor o contato humano. "Agora sim, companheiro", disse Daniel, acariciando o pescoço do animal. "Agora podemos trabalhar direito." No sexto dia, ele conseguiu montar em Trovão pela primeira vez. Foi apenas por alguns segundos, mas foi um progresso significativo. A cada dia que passava, o tempo em que conseguia permanecer montado aumentava. Isabela começou a visitar o curral discretamente, observando o trabalho de Daniel. Ela ficava escondida atrás de uma cerca de madeira, fascinada pela paciência e determinação do menino. "Você não deveria estar aqui", disse Daniel um dia, notando sua presença. "Por que não?", replicou ela, saindo do esconderijo. "É minha casa também. Seu pai não vai gostar se souber que você está me ajudando." "Tá, quem disse que estou ajudando?", sorriu Isabela. "Estou apenas observando." Mas, aos poucos, ela começou a oferecer pequenas contribuições. Trazia água fresca para Daniel, sugestões baseadas em livros sobre equitação que lia escondida e até alguns truques que havia aprendido observando outros domadores. "Meu avô costumava dizer que cavalo entende mais de música do que a gente pensa", comentou ela um dia. "Experimente cantarolar alguma coisa para ele." Daniel achou a ideia estranha, mas decidiu tentar. Começou a cantar uma música sertaneja que seu pai costumava cantar. Para sua surpresa, Trovão reagiu positivamente, relaxando os músculos e baixando a cabeça. "Funciona mesmo?", sussurrou ele impressionado. "Claro que funciona", sorriu Isabela. "Animais sentem energia. Música transmite energia boa." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Essa colaboração secreta entre Daniel e Isabela foi descoberta no 10º dia por Carlos, que correu para contar ao coronel. Antônio ficou furioso. "Como você ousa desobedecer minhas ordens?", gritou ele para a filha. "Não desobedeci nada", replicou Isabela com a teimosia característica da família. "Você me proibiu de ajudar. Eu só estava observando." "Observando e dando conselhos", bradou o coronel. "A partir de agora, você fica de castigo, não sai mais do quarto." Dona Helena tentou interceder pela filha, mas Antônio estava irredutível. Isabela foi obrigada a ficar confinada no quarto, supervisionada pela governanta. Com a perda da ajuda de Isabela, Daniel precisou confiar apenas em seus próprios instintos e conhecimentos. O 11º dia trouxe uma tempestade forte que alagou parte da fazenda. Muitos animais ficaram agitados, mas Trovão permaneceu calmo ao lado de Daniel. "Você está começando a confiar em mim?", disse o menino, acariciando a crina do cavalo enquanto a chuva caía forte sobre o estábulo. Foi nessa época que Dr. Ricardo, o veterinário da fazenda, decidiu examinar Trovão mais detalhadamente.
Ele havia ouvido falar dos progressos de Daniel e ficou curioso. "Posso examinar a pata dele?" perguntou o veterinário. Daniel concordou. Dr. Ricardo era um homem íntegro, formado na capital e respeitado em toda a região. Seu exame confirmou as suspeitas do menino. "Realmente havia uma pedra encravada", disse ele impressionado. "Como você descobriu?" "Meu pai me ensinou a observar", respondeu Daniel simplesmente. "Seu pai era José Oliveira?" "Era sim, senhor." Dr. Ricardo se lembrou do homem. José Oliveira havia sido um dos melhores conhecedores de cavalos que ele já encontrara. Sua perda foi sentida por toda a comunidade. "Seu pai estaria orgulhoso de você", disse o veterinário, colocando a mão no ombro do menino. Essa conversa foi ouvida por João Batista, que finalmente decidiu que não podia mais ser apenas um observador neutro. Naquela noite, ele procurou Daniel em casa. "Menino", disse ele, tirando o chapéu, "preciso te contar algumas coisas." Dona Maria estava descansando no quarto, então eles conversaram na cozinha simples da casa. "Seu pai e Trovão tinham uma história", começou João Batista. "Aquele cavalo pertencia a seu pai antes do coronel comprá-lo." Daniel arregalou os olhos. Essa informação era nova para ele. "Como assim?" "Seu pai criou o Trovão desde potro. Era o cavalo favorito dele. Mas quando aconteceu o acidente e sua mãe ficou doente, vocês precisaram de dinheiro urgente. Seu pai vendeu o Trovão para o coronel por uma fração do que valia. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Daniel. Por isso, Trovão havia reagido tão bem ao seu toque. O cavalo reconheceu seu cheiro, sua forma de falar, que lembravam o antigo dono. "O coronel sabe disso?" perguntou Daniel. "Sabe sim", confirmou João Batista. "E é por isso que ele está tão nervoso. Se você conseguir domar o Trovão completamente, vai ficar claro para todo mundo que aquele cavalo nunca esqueceu sua família verdadeira." Essa revelação deu a Daniel uma nova motivação. Ele não estava apenas lutando pela fazenda ou por um lugar para viver com sua avó. Estava reconquistando algo que sempre foi da família Oliveira. No 15º dia, Daniel conseguiu galopar com Trovão pela primeira vez. Foi um momento mágico, com o vento batendo em seu rosto e a sensação de perfeita harmonia com o animal. João Batista assistiu de longe com um sorriso nostálgico no rosto. Aquela cena lembrava os velhos tempos, quando José Oliveira galopava pelos campos com o Trovão, com uma sincronia que causava inveja. O coronel também observou, mas sua reação foi bem diferente. A raiva que sentia crescia a cada dia. Ele começou a elaborar planos para impedir que Daniel completasse o desafio. "Carlos", coronel chamou o funcionário mais fiel, "preciso que você faça uma coisa para mim." Carlos se aproximou, pronto para cumprir qualquer ordem. "Quero que você dê um susto no cavalo durante o treino do menino. Nada que machuque ninguém, só o suficiente para fazer o animal empinar e derrubar o moleque." "Coronel, isso não é certo", hesitou Carlos. "Você quer continuar trabalhando aqui?" ameaçou Antônio. Carlos baixou a cabeça. Ele precisava do emprego para sustentar a família. No 18º dia, durante o treino matinal, Carlos executou o plano. Ele atirou uma pedra perto de Trovão quando Daniel estava montado, tentando assustar o animal, mas o resultado foi diferente do esperado. Em vez de derrubar Daniel, Trovão se posicionou de forma protetora, colocando-se entre o menino e a direção de onde veio o barulho. Era um sinal claro de que o vínculo entre eles havia se tornado inquebrantável. João Batista viu Carlos atirando a pedra e ficou indignado. Naquela noite, ele procurou o coronel para confrontá-lo. "Antônio, isso já passou de todos os limites", disse ele, tirando o chapéu, mas mantendo o tom firme. "Do que você está falando?"
fingiu ignorância ao fazendeiro. Você sabe muito bem. Vi Carlos tentando assustar o cavalo hoje. O coronel percebeu que não podia mais negar. Escuta aqui, João, disse ele, aproximando-se com ar ameaçador. Eu não vou perder tudo que construí para um moleque órfão. Se você tentar me atrapalhar, vai se arrepender. João Batista sabia que a ameaça era séria. O coronel tinha influência suficiente para destruir sua vida na região, mas ele também sabia que tinha consciência para preservar. Antônio, você está cometendo um erro muito grande, disse ele, e pode ter certeza de que não vou ficar calado se as coisas continuarem assim. Era o 20º dia, quando aconteceu algo que mudou completamente o rumo da situação. Dr. Ricardo apareceu na fazenda acompanhado de Joaquim Ferreira, o advogado mais respeitado da cidade. Coronel, disse Dr. Joaquim, um homem baixo e de óculos, mas com uma presença imponente. Preciso falar com o senhor sobre uma questão legal importante. Antônio recebeu os 2 homens em seu escritório, uma sala ampla decorada com troféus de rodeio e fotografias de cavalos premiados. Do que se trata? Perguntou ele, tentando manter a compostura. Do trovão, respondeu o advogado, abrindo uma pasta cheia de documentos. Estive revisando os papéis da compra que o senhor fez do animal 5 anos atrás. O coração do coronel disparou. E então há uma irregularidade séria, continuou o Dr. Joaquim. O senhor comprou o cavalo de José Oliveira quando ele já estava endividado devido às despesas médicas da esposa. Mas, segundo a lei, bens de família não podem ser penhorados ou vendidos por valores abaixo do mercado em situações de desespero financeiro. Antônio sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. O que isso significa? Significa que, tecnicamente, o trovão ainda pertence ao espólio de José Oliveira, explicou o advogado. E o único herdeiro é Daniel Oliveira. Dr. Ricardo observava a reação do coronel com interesse. Ele havia procurado o advogado após ficar sabendo da história completa por João Batista. Mas eu paguei pelo cavalo, protestou Antônio. Pagou menos de 20% do valor real, replicou o Dr. Joaquim. Em circunstâncias que caracterizam o aproveitamento da situação de vulnerabilidade, a venda pode ser anulada. O coronel se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Lá fora, ele podia ver Daniel trabalhando com trovão. O menino havia conseguido algo que 3 domadores profissionais não conseguiram. O que vocês querem? Perguntou ele, a voz carregada de derrota. Justiça, respondeu o Dr. Ricardo. O menino já provou que tem uma conexão especial com o animal e agora descobrimos que essa conexão tem bases legais sólidas. Além disso, acrescentou o Dr. Joaquim, ao fato da aposta pública, o senhor fez uma promessa diante de dezenas de testemunhas. Recuar agora seria uma questão de honra. Antônio se virou para encarar os 2 homens. Sua reputação de homem de palavra estava em jogo, e isso valia mais do que dinheiro para alguém de sua posição social. Está bem, disse ele finalmente, mas quero que o teste final seja feito de forma oficial, com testemunhas qualificadas e regras claras. Perfeito, concordou o Dr. Joaquim. Sugiro que seja no próximo sábado, durante a feira de gado mensal. Assim, toda a comunidade poderá testemunhar. A notícia se espalhou rapidamente pela região. A feira de gado de sábado prometia ser a mais movimentada dos últimos anos. Todos queriam ver se o menino órfão realmente conseguiria domar o cavalo mais bravo da região. Daniel soube da decisão através de João Batista e sentiu uma mistura de nervosismo e determinação. Faltavam apenas 5 dias para o teste final. Dona Maria, minha avó, está muito fraca, contou ele para o capataz. Se eu perder, não sei o que vai ser de nós. Você não vai perder,
disse João Batista com convicção. Seu pai ficaria orgulhoso do homem que você está se tornando. Durante os últimos dias de preparação, Daniel intensificou os treinos. Trovão agora obedecia a todos os comandos básicos de um cavalo domado: parar, andar, trotar, galopar e mudar de direção conforme a orientação do cavaleiro. Mas Daniel sabia que o teste final seria diferente. Haveria público, barulho, distrações. Trovão precisaria manter a calma em uma situação completamente nova. No 26º dia, ele levou o cavalo para um teste em ambiente mais agitado. Pediu para alguns funcionários fazerem barulho, gritarem e baterem palmas enquanto ele montava em Trovão. O cavalo mostrou sinais de nervosismo inicialmente, mas conseguiu manter o controle. Daniel cantarolou baixinho, usando a técnica que Isabela havia ensinado, e o animal se acalmou. "Está quase pronto", murmurou ele, acariciando o pescoço suado de Trovão. Naquela noite, Dona Helena finalmente conseguiu uma conversa privada com o marido. Ela havia observado toda a situação com crescente preocupação. "Antônio, você precisa aceitar que pode perder", disse ela. "Jamais", replicou ele. "Não vou entregar minha vida inteira para um moleque. E se ele realmente conseguir, você vai descumprir sua palavra?" Antônio não respondeu, mas Dona Helena viu nos olhos dele que sim, ele estava considerando essa possibilidade. "Se você fizer isso, vai perder meu respeito para sempre", advertiu ela. "E o respeito de nossa filha também." Era verdade. Isabela havia demonstrado claramente que torcia por Daniel. Durante seu confinamento no quarto, ela havia conversado longamente com a mãe sobre a injustiça da situação. "Aquele menino merece uma chance", havia dito Isabela. "Ele trabalha mais do que qualquer adulto nesta fazenda e nunca reclamou de nada." Na quinta-feira, faltando 2 dias para o teste final, aconteceu algo inesperado. Dona Maria teve uma crise forte durante a madrugada. Daniel acordou com seus gemidos de dor e correu para ajudá-la. "Vó, o que está acontecendo?", perguntou ele, desesperado. A idosa estava com febre alta e dores no peito. Daniel não sabia o que fazer. Era muito cedo para encontrar ajuda médica na cidade. Foi quando bateram à porta. Era Dona Helena, acompanhada de Dr. Ricardo. "Soubemos que sua avó passou mal", disse ela. "Viemos ajudar." Dr. Ricardo examinou Dona Maria e diagnosticou uma pneumonia em estágio inicial. Era grave, mas tratável se cuidada adequadamente. "Ela precisa de medicamentos e repouso absoluto", disse o médico. "Vou providenciar tudo." Daniel olhou para Dona Helena com lágrimas nos olhos. "Por que a senhora está fazendo isso?", perguntou ele. "Porque é o certo a fazer", respondeu ela simplesmente. Essa bondade inesperada tocou profundamente o menino. Ele havia crescido acreditando que os ricos eram todos iguais ao coronel, duros e egoístas. Dona Helena mostrou que ele estava errado. O coronel descobriu a ajuda da esposa na manhã seguinte e ficou furioso. "Como você ousa me desafiar dessa forma?", gritou ele. "Não estou desafiando ninguém", replicou Dona Helena, mantendo a calma. "Estou sendo uma cristã, algo que você esqueceu de ser há muito tempo." A discussão foi ouvida por toda a casa. Isabela, mesmo confinada no quarto, escutou cada palavra. Ela ficou orgulhosa da mãe por ter tomado uma posição firme. Sexta-feira chegou com céu nublado e ameaça de chuva. Daniel passou o dia todo com Trovão, fazendo os últimos ajustes no treinamento. O cavalo estava perfeito, respondendo a cada comando com precisão. "Amanhã é nosso grande dia, companheiro", disse ele, dando uma maçã para o animal. "Não podemos decepcionar a avó." Durante a noite, Daniel quase não conseguiu dormir. Dona Maria estava melhor graças aos medicamentos, mas ainda muito fraca. Ela segurou a mão do neto antes de ele se deitar.
Seu pai estaria muito orgulhoso, sussurrou ela. Você se tornou um homem de verdade. Sábado amanheceu ensolarado. A feira de gado começou cedo, mas o ponto alto seria às 2 horas da tarde, quando aconteceria o teste final de Daniel com Trovão. Às 10 horas da manhã, o terreiro da fazenda já estava lotado. Fazendeiros de toda a região, comerciantes, políticos locais e curiosos se aglomeravam para testemunhar o evento que estava sendo chamado de a aposta do século. Daniel chegou ao curral acompanhado de Trovão. O cavalo mostrava sinais de nervosismo com tanto barulho e movimento, mas confiava no menino para guiá-lo. O coronel estava visivelmente tenso. Ele havia passado a noite em claro, bebendo e elaborando planos para sair daquela situação sem perder tudo. Dr. Joaquim assumiu o papel de mediador oficial do teste. Ele explicou as regras para a multidão. Daniel Oliveira terá que demonstrar domínio completo sobre o cavalo Trovão. Isso inclui montar, galopar, parar, fazer curvas e obedecer comandos básicos. Tudo na presença desta plateia e com o barulho natural do ambiente. A multidão aplaudiu. Daniel sentiu o peso de todos os olhares sobre si. Você está pronto, menino? Perguntou o Dr. Joaquim. Estou sim, senhor. Daniel se aproximou de Trovão e colocou sua mão no pescoço do animal. É agora, companheiro, sussurrou ele. Vamos mostrar para todo mundo quem somos. O teste começou. Daniel montou em Trovão sem dificuldade. O cavalo aceitou o cavaleiro naturalmente, como se tivessem feito aquilo 1000 vezes. Eles começaram com um trote suave ao redor do curral. A multidão observava em silêncio impressionada. Trovão obedecia perfeitamente a cada comando de Daniel. Então veio o teste do galope. Daniel tocou levemente as pernas nos flancos do cavalo e Trovão acelerou graciosamente. Eles galoparam pela arena com elegância e sincronia perfeitas. A multidão começou a aplaudir. Era impossível negar que aquilo era uma demonstração de domínio completo. O coronel observava com o rosto cada vez mais vermelho. Sua última esperança era que algo desse errado, que Trovão se assustasse com o barulho e derrubasse Daniel. Mas então aconteceu exatamente o oposto. Um trovão forte ecoou pelo céu, anunciando a chegada de uma chuva forte. Vários cavalos na região relincharam assustados, mas Trovão manteve a calma absoluta. Daniel conduziu o cavalo de volta ao centro da arena e parou diante da multidão. Ele desmontou suavemente e fez uma reverência respeitosa. A ovação foi ensurdecedora. Toda a comunidade havia testemunhado algo extraordinário. Um menino de 12 anos havia conseguido o que domadores experientes não conseguiram. Dr. Joaquim se aproximou do coronel. Antônio, o teste foi cumprido com perfeição. Daniel Oliveira demonstrou domínio completo sobre o animal. A aposta foi vencida. O coronel olhou ao redor. Centenas de pessoas aguardavam sua reação. Políticos influentes, fazendeiros poderosos, comerciantes importantes. Todos sabiam que ele havia empenhado sua palavra, mas então sua natureza verdadeira emergiu. Não, disse ele, alto o suficiente para todos ouvirem. Não vou entregar minha fazenda para um moleque. A aposta foi uma brincadeira. Ninguém pode me obrigar a cumprir. Um silêncio pesado tomou conta do terreiro. As pessoas olhavam umas para as outras, chocadas com a declaração. Dr. Joaquim se adiantou. Coronel, o senhor está se recusando a cumprir uma promessa feita publicamente diante de testemunhas? Estou, replicou Antônio desafiador. E quero ver quem vai me obrigar. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Dona Helena se destacou da multidão e caminhou até onde estava o marido. Antônio Naves, disse ela, a voz firme e ecoando por todo o terreiro.
Você acabou de destruir 40 anos de casamento. A multidão sussurrou em choque. Dona Helena continuou. Durante todos esses anos, eu respeitei suas decisões, mesmo quando não concordava. Mas agora você mostrou que tipo de homem realmente é. Um homem sem palavra, sem honra, sem caráter. O coronel tentou interromper, mas ela não deixou. Daniel, disse ela, se virando para o menino. Em nome da dignidade desta família, eu reconheço que você venceu a aposta limpa e honestamente. Isabela apareceu na varanda da casa grande. Havia conseguido escapar do confinamento no quarto. Ela desceu correndo e se posicionou ao lado da mãe. Eu também reconheço, disse ela autossuficiente para todos ouvirem. O coronel estava sendo desafiado publicamente pela própria família. Sua autoridade e respeitabilidade desmoronavam diante de toda a comunidade. João Batista também se adiantou. Em nome de todos os funcionários desta fazenda, disse ele, nós reconhecemos que Daniel Oliveira cumpriu o desafio e merece o que foi prometido. Um por um, outros funcionários se juntaram a João Batista. Carlos foi o último hesitante, mas finalmente tomou posição ao lado dos colegas. A pressão social se tornou insuportável para o coronel. Ele estava sendo isolado e humilhado diante de toda a região. Joaquim Ferreira, o fazendeiro vizinho, se aproximou. Antônio, disse ele, você sempre foi um homem respeitado por sua palavra. Não destrua isso agora. Outros fazendeiros se juntaram ao apelo. A reputação do coronel estava em ruínas. E todos sabiam que um homem sem palavra não consegue fazer negócios no interior. Dr. Ricardo aproveitou o momento para revelar outra informação importante. Além disso, disse ele, como eu já expliquei ao Dr. Joaquim, a questão da propriedade original do trovão. Tecnicamente, o animal ainda pertence à família Oliveira. A revelação causou um novo burburinho na multidão. As pessoas começaram a entender que havia muito mais por trás daquela história. O coronel comprou o cavalo, aproveitando-se da situação desesperadora da família após a perda de José Oliveira, continuou o Dr. Ricardo. A venda pode ser considerada nula por exploração da vulnerabilidade. Daniel ouviu tudo em silêncio, segurando as rédeas de trovão. O cavalo permanecia calmo ao seu lado, como se entendesse que aquele momento era decisivo. O coronel percebeu que estava encurralado de todos os lados. Legalmente, socialmente e moralmente, ele não tinha mais como sustentar sua posição. Está bem, disse ele finalmente, a voz derrotada. Mas não vou entregar a fazenda inteira. Isso seria a ruína completa da minha família. Dr. Joaquim se adiantou novamente. Nesse caso, precisamos encontrar uma solução que seja justa para todos. Foi então que Daniel falou pela primeira vez desde o início da confusão. Eu tenho uma proposta, disse ele, sua voz jovem, mas firme, ecoando pelo terreiro silencioso. Todos se viraram para ouvi-lo. Eu não quero tirar ninguém de casa, continuou Daniel. Não quero que a família do coronel passe pelo que eu e minha avó passamos. O coronel o olhou com surpresa. Não esperava a generosidade de alguém que ele havia tratado tão mal. O que você está propondo? Perguntou o Dr. Joaquim. Daniel respirou fundo antes de responder. Quero que a fazenda seja dividida. Metade fica com o coronel e sua família. Na outra metade, eu crio um centro de treinamento para jovens da região aprenderem a trabalhar com cavalos. A proposta causou um silêncio impressionado. Era uma solução que ninguém havia imaginado. Mas tem uma condição, acrescentou Daniel. O coronel tem que se comprometer a empregar jovens carentes da região, tratar bem todos os animais e nunca mais pode ameaçar ninguém por causa de dinheiro ou poder. Dona Helena olhou para o menino com admiração.
Em sua pouca idade, ele demonstrava uma sabedoria e generosidade que muitos adultos não possuíam. Daniel, disse ela, você é um jovem extraordinário. Sua proposta é mais do que justa. Isabela se aproximou do menino. Eu gostaria de ajudar no centro de treinamento, disse ela, se você aceitar. Daniel sorriu pela primeira vez em todo aquele dia tenso. Claro que aceito, respondeu ele. Você me ensinou coisas importantes sobre cavalos. O coronel observava toda a cena com sentimentos conflitantes. Havia perdido metade de tudo que construiu, mas estava ganhando algo que não esperava. Uma segunda chance de ser uma pessoa melhor. Eu aceito a proposta, disse ele finalmente. A multidão explodiu em aplausos. Era um final que ninguém havia previsto, mas que satisfazia a todos. Dr. Joaquim se encarregou de formalizar o acordo. Em uma semana, todos os documentos legais estariam prontos. Daniel Oliveira seria oficialmente proprietário de metade da fazenda, incluindo o Trovão, que sempre havia sido seu por direito. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando, nos dias seguintes, a notícia se espalhou por toda a região. A história do menino órfão que havia vencido o fazendeiro mais poderoso da área através de talento, determinação e generosidade se tornou lenda local. Daniel usou os primeiros meses para cuidar de Dona Maria, que se recuperou completamente da pneumonia. Com acesso a cuidados médicos adequados e uma casa digna, a saúde da idosa melhorou drasticamente. O centro de treinamento começou a funcionar 6 meses depois. Daniel, agora com 13 anos, havia se tornado uma referência regional no trato com cavalos. Jovens de toda a área vinham aprender com ele. Isabela cumpriu sua promessa e se tornou uma das principais colaboradoras do projeto. Ela se especializou na parte educacional, ensinando aos jovens não apenas técnicas de equitação, mas também valores como respeito, paciência e determinação. O coronel Antônio passou por uma transformação gradual. Humilhado publicamente, ele foi obrigado a repensar muitas de suas atitudes. Lentamente, começou a tratar melhor seus funcionários e a participar de projetos sociais da região. Dona Helena se reconciliou com o marido, mas deixou claro que as coisas seriam diferentes dali em diante. O casamento deles se fortaleceu através da superação das dificuldades. João Batista se tornou o braço direito de Daniel na administração da fazenda. Sua experiência de décadas foi fundamental para ensinar ao menino os aspectos práticos da administração rural. Dr. Ricardo continuou cuidando dos animais de ambas as propriedades, impressionado com os métodos naturais e eficazes que Daniel havia desenvolvido. 2 anos depois, o centro de treinamento havia se tornado um modelo para toda a região. Dezenas de jovens carentes haviam aprendido uma profissão digna e estavam trabalhando em fazendas de todo o estado. Daniel, agora com 14 anos, havia se tornado um jovem respeitado e admirado, mas ele nunca esqueceu suas origens humildes, nem os valores que seu pai lhe havia ensinado. Trovão se tornou o símbolo do centro de treinamento. O cavalo, agora dócil e confiante, era usado para ensinar aos jovens a importância da paciência e do respeito no trato com animais. A fazenda prosperou sob a nova administração. Daniel implementou técnicas sustentáveis de criação que aumentaram a produtividade sem prejudicar o meio ambiente. O coronel, por sua vez, aprendeu a valorizar seus funcionários. A fazenda dele também melhorou sua produtividade e ele se tornou conhecido na região pela forma justa como tratava seus empregados. 3 anos após aquele sábado memorável,
Daniel foi convidado para dar uma palestra na feira de gado regional. O menino que havia conquistado um império através de sua determinação, agora era chamado para inspirar outros jovens. O segredo não está em vencer os outros, disse ele para a plateia lotada. O segredo está em não desistir de seus sonhos e sempre tratar as pessoas com respeito e generosidade. Na plateia, Dona Maria assistia com lágrimas de orgulho nos olhos. Aos 70 anos, ela havia visto seu neto se transformar em um líder respeitado. O coronel Antônio também estava presente. Ele havia se tornado um dos maiores apoiadores do centro de treinamento, contribuindo com recursos e experiência. Aquele menino me ensinou mais sobre verdadeira liderança do que todos os anos que passei mandando em todo o mundo, comentou ele com Dona Helena. Isabela, agora com 19 anos, estava se preparando para a faculdade de veterinária. Ela queria se especializar em terapia assistida por animais, inspirada pelo trabalho que via Daniel fazer todos os dias. O centro de treinamento havia recebido reconhecimento estadual. Políticos e empresários vinham conhecer o projeto que transformara a vida de centenas de jovens. Mas para Daniel, o maior sucesso não eram os prêmios ou reconhecimentos. Era ver Dona Maria sorrindo todos os dias, saudável e feliz, em sua casa confortável. Era ver jovens que chegavam tímidos e inseguros se transformarem em profissionais confiantes e capazes. Era ver Trovão correndo livre pelos campos, sem dor, sem medo, apenas aproveitando a vida que sempre mereceu ter. Uma manhã de quinta-feira, 5 anos após a famosa aposta, Daniel estava treinando um grupo de jovens quando recebeu uma visita inesperada. Era um repórter de uma revista nacional especializada em agronegócios. Ele havia vindo fazer uma reportagem sobre o centro de treinamento. Daniel, disse o repórter, sua história se tornou conhecida em todo o país. Como um menino de 12 anos conseguiu o que você conseguiu? Daniel pensou por alguns segundos antes de responder. Não foi só eu, disse ele. Foi meu pai que me ensinou a observar e respeitar os animais. Foi minha avó que me deu força para nunca desistir. Foi Dona Helena que me mostrou que bondade existe mesmo nos lugares mais difíceis. Foi Isabela que me ensinou que conhecimento compartilhado se multiplica. O repórter anotava cada palavra, impressionado com a maturidade do jovem. E o coronel Antônio? Perguntou ele. Como você vê sua relação com ele hoje? Daniel olhou na direção da parte da fazenda que ainda pertencia ao coronel. Ele me ensinou que todas as pessoas podem mudar, respondeu Daniel. E que às vezes a maior vitória não é derrotar alguém, mas ajudar essa pessoa a se tornar melhor. A entrevista se estendeu por 2 horas. O repórter queria entender todos os detalhes da transformação que havia acontecido naquela propriedade. Quando a reportagem foi publicada, 3 meses depois, o centro de treinamento recebeu centenas de cartas de jovens de todo o país querendo participar do projeto. Daniel e sua equipe tiveram que expandir as instalações para atender à demanda. O projeto cresceu e se tornou uma referência nacional. Mas o que mais tocou Daniel foi uma carta específica. Era de um menino de 11 anos, órfão como ele havia sido, que escrevia pedindo uma chance de aprender. Eu também perdi meus pais, dizia a carta, e também tenho uma avó para cuidar. Prometo que vou trabalhar duro se vocês me derem uma oportunidade. Daniel mostrou a carta para Dona Helena, que agora a ajudava na parte administrativa do centro. Você sabe o que precisa fazer, disse ela, sorrindo. No mês seguinte, o menino chegou na fazenda acompanhado de sua avó. Daniel se viu revivendo sua própria história através dos olhos de uma nova criança determinada. Qual é o seu nome? Perguntou Daniel. Pedro, senhor. Pedro Silva. Não me chame de senhor, Pedro. Meu nome é Daniel
e eu vou te ensinar tudo o que sei sobre cavalos. O menino sorriu, os olhos brilhando com esperança. Naquela noite, Daniel conversou com Trovão como sempre fazia. Olha só, companheiro, disse ele acariciando a crina do cavalo. Temos um novo estudante. Lembra quando eu era assim, pequeno e cheio de sonhos? Trovão relinchou baixinho, como se entendesse cada palavra. Você me ajudou a realizar meus sonhos, continuou Daniel. Agora vamos ajudar outros meninos a realizarem os deles. 6 anos haviam se passado desde aquela tarde memorável, quando um menino de 12 anos havia tocado um cavalo indômito e mudado sua vida para sempre. Daniel agora tinha 18 anos e havia se tornado um dos jovens empresários mais respeitados da região, mas nunca esqueceu de onde veio, nem das pessoas que o ajudaram no caminho. O centro de treinamento havia se expandido para incluir também trabalho com outros animais. Jovens aprendiam não apenas sobre cavalos, mas sobre pecuária sustentável, veterinária básica e administração rural. Dona Maria, aos 75 anos, era a matriarca respeitada de toda aquela comunidade. Sua casa, antes simples e precária, havia se tornado um ponto de encontro onde jovens de todo o país vinham buscar conselhos e orientação. O coronel Antônio, completamente transformado pela experiência, havia se tornado um dos maiores defensores da educação rural na região. Ele usava sua influência política para conseguir recursos e apoio para projetos sociais. Isabela havia se formado em veterinária e voltado para trabalhar no centro de treinamento. Ela e Daniel haviam desenvolvido uma parceria profissional sólida e uma amizade profunda. João Batista, agora com quase 70 anos, continuava ativo na supervisão dos trabalhos práticos. Sua experiência era fundamental para manter a qualidade e eficiência de todas as operações. Dr. Ricardo havia se aposentado da clínica na cidade e vinha trabalhar no centro 3 vezes por semana. Ele dizia que era o trabalho mais gratificante de toda a sua carreira. A fazenda se tornou um modelo de sustentabilidade e responsabilidade social. Universidades de todo o país mandavam estudantes para estágios e pesquisas. Mas o que mais orgulhava Daniel eram as histórias de sucesso dos jovens que haviam passado pelo centro. Centenas deles agora tinham seus próprios negócios, suas famílias constituídas, suas vidas transformadas. Um domingo de manhã, Daniel estava caminhando pelos campos quando encontrou Pedro Silva, agora com 14 anos, treinando com um potro jovem. "Como está indo, Pedro?" perguntou Daniel. "Muito bem", respondeu o menino radiante. "Esse potro era arisco como trovão, mas já está respondendo aos comandos." Daniel observou o trabalho do menino e sorriu. Pedro havia aprendido bem as lições de paciência e respeito que eram a base de tudo no centro. "Sabe, Pedro", disse Daniel, "quando eu tinha sua idade, eu também estava aprendendo com um cavalo difícil. E olha onde isso me trouxe. Você acha que eu posso conseguir ter meu próprio centro de treinamento um dia?" perguntou Pedro, os olhos brilhando de esperança. "Tenho certeza", respondeu Daniel. "Mas lembre-se, o importante não é o que você consegue para você. O importante é quantas pessoas você consegue ajudar no caminho." Naquela tarde, Daniel se dirigiu ao escritório para trabalhar nos planos de expansão do centro. Eles haviam recebido uma proposta para abrir uma filial em outro estado. Dona Helena estava lá revisando documentos. Aos 60 anos, ela havia se tornado uma das principais responsáveis pela administração de ambas as propriedades. "Daniel", disse ela, "chegou uma proposta interessante hoje." "Qual é?" "Um grupo de investidores quer comprar o centro de treinamento por uma quantia muito alta. Eles querem transformar em uma rede nacional." Daniel pensou por alguns momentos. "E o que você acha?" "Acho que você deveria considerar."
respondeu Dona Helena. Você poderia usar esse dinheiro para criar centros independentes em vários lugares do país. Era uma proposta tentadora. Daniel poderia se tornar muito rico e expandir seu trabalho nacionalmente. Mas então ele pensou em Trovão, em Dona Maria, em Pedro Silva e em todos os jovens que dependiam daquele lugar especial onde tudo havia começado. Não, disse ele finalmente. Este lugar tem uma alma que não pode ser vendida. Vamos continuar crescendo, mas do nosso jeito, mantendo nossa essência. Dona Helena sorriu. Ela havia esperado exatamente essa resposta. Seu pai ficaria muito orgulhoso, disse ela. Naquela noite, Daniel foi até o curral, onde Trovão descansava. O cavalo, agora com 15 anos, havia se tornado um patriarca gentil e sábio. E aí, companheiro, disse Daniel, oferecendo uma maçã. Mais um dia de trabalho terminado. Trovão aceitou a maçã e permitiu que Daniel acariciasse seu pescoço. Mesmo depois de tantos anos, a conexão entre eles permanecia forte. Sabe de uma coisa? Continuou Daniel. Às vezes eu penso no que teria acontecido se você não tivesse me deixado tocar naquele primeiro dia. O cavalo olhou com aqueles olhos inteligentes, como se entendesse que aquele momento havia mudado a vida de muitas pessoas. Mas você deixou, disse Daniel. E olha quantas vidas nós conseguimos tocar desde então. Na casa grande, o coronel Antônio jantava com a família. A mesa, que antes era um lugar de tensão, agora estava cheia de risos e conversas animadas. Papai, disse Isabela, o Daniel recusou a proposta dos investidores hoje. Fez bem, respondeu o coronel. Algumas coisas não têm preço. Dona Helena observou o marido com satisfação. A transformação dele havia sido lenta, mas profunda e genuína. Você se lembra do que disse naquele dia da aposta? Perguntou ela. Prefiro não lembrar, respondeu Antônio constrangido. Foi o pior dia da minha vida, mas também foi o dia que nos salvou, replicou Dona Helena. Se não fosse por Daniel, você nunca teria se tornado o homem que é hoje. Era verdade. A derrota pública havia obrigado Antônio a confrontar seus defeitos e buscar se tornar uma pessoa melhor. Na casa humilde, que agora era confortável e acolhedora, Dona Maria preparava o chá noturno. Aos 75 anos, ela ainda mantinha a tradição de esperar Daniel voltar do trabalho. Como foi o dia, meu neto? Perguntou ela quando Daniel chegou. Bom, vó, respondeu ele. Recebi uma proposta para vender o centro, mas recusei. Dona Maria sorriu. Ela havia criado o neto com valores sólidos e ficava feliz em ver que eles permaneciam inabaláveis. Seu pai sempre dizia que dinheiro vem e vai, mas caráter é para sempre, disse ela. Eu sei, vó, e foi isso que me fez decidir. Eles tomaram chá em silêncio confortável, como faziam todas as noites há anos. Daniel, disse Dona Maria finalmente, eu quero que você saiba que já vivi mais do que esperava. Estes últimos anos, vendo você crescer e realizando seus sonhos, foram os mais felizes da minha vida. Não fale assim, vó, protestou Daniel. Você ainda tem muitos anos pela frente. Claro que tenho, riu ela, mas quero que você saiba que mesmo quando eu não estiver mais aqui, você deve continuar ajudando os outros. É para isso que você nasceu. Daniel abraçou a avó, sentindo a gratidão por tudo que ela havia feito por ele. Na manhã seguinte, Daniel acordou com uma ideia nova. Ele queria criar um programa especial para ensinar jovens não apenas sobre cavalos, mas sobre valores humanos fundamentais. Conversou com Isabela sobre a ideia durante o café da manhã. Podemos chamar de Projeto Trovão, sugeriu ela, em homenagem ao cavalo que começou tudo. Perfeito, concordou Daniel.
Vamos ensinar que não importa quão difícil seja a situação, sempre há uma forma de superá-la com paciência, respeito e determinação. O programa foi lançado 3 meses depois. Jovens de famílias problemáticas, órfãos de instituições e crianças em situação de vulnerabilidade eram convidados para passar temporadas no centro. O primeiro grupo incluía Pedro Silva e 5 outros meninos de idades entre 15 anos. Daniel queria testar o programa com um grupo pequeno antes de expandir. Bem-vindos ao Projeto Trovão, disse Daniel para os 6 meninos reunidos no curral principal. Aqui vocês vão aprender muito mais do que domar cavalos. Ele apontou para Trovão, que pastava tranquilamente numa cerca próxima. Aquele cavalo ali me ensinou que não importa quantas pessoas digam que você não vai conseguir. Se você acreditar em si mesmo e trabalhar duro, pode superar qualquer obstáculo. Os meninos ouviram atentos. Todos eles tinham histórias difíceis, assim como Daniel havia tido. Mas a lição mais importante que ele me ensinou, continuou Daniel, é que a verdadeira vitória não está em vencer os outros, está em ajudar os outros a vencerem também. Durante os 6 meses seguintes, Daniel acompanhou pessoalmente o desenvolvimento de cada menino. Eles aprenderam sobre cavalos, mas também sobre responsabilidade, trabalho em equipe e autoestima. Pedro Silva se destacou como um líder natural. Ele ajudava os meninos mais novos e sempre estava disposto a trabalhar mais do que o necessário. Daniel, disse Pedro, num final de tarde, eu quero ser como você quando crescer. Não seja como eu, Pedro, respondeu Daniel. Seja melhor do que eu. Use tudo que aprendeu aqui para ir mais longe do que eu consegui ir. O projeto Trovão foi um sucesso absoluto. Todos os 6 meninos da primeira turma se transformaram durante aqueles meses. Alguns descobriram talento para trabalhar com animais, outros para mecânica rural, outros para administração. O programa chamou a atenção de órgãos governamentais e organizações internacionais. Daniel recebeu convites para expandir o projeto para outros países, mas ele preferiu manter o foco local. Sua filosofia era de que impacto profundo na vida de poucas pessoas valia mais do que impacto superficial na vida de muitas. 10 anos haviam se passado desde aquela tarde que mudou tudo. Daniel agora tinha 22 anos e havia se tornado uma referência nacional em educação rural e desenvolvimento social. O centro de treinamento havia formado mais de 500 jovens. Muitos deles agora tinham seus próprios negócios. Outros trabalhavam em fazendas importantes. Alguns haviam seguido para a universidade. Trovão, aos 18 anos, ainda estava ativo e saudável. Ele havia se tornado o símbolo vivo de que transformação é possível em qualquer idade. Dona Maria, aos 78 anos, continuava sendo o coração emocional de toda aquela comunidade. Sua sabedoria e bondade inspiravam todos que a conheciam. O coronel Antônio havia se tornado um dos maiores filantropistas da região. Ele usava sua fortuna para apoiar projetos educacionais e sociais por todo o estado. Dona Helena administrava uma fundação que levava o nome da família e apoiava jovens talentos de famílias carentes em todo o país. Isabela havia se especializado em terapia assistida por animais e atendia crianças com necessidades especiais no centro. João Batista, mesmo aposentado oficialmente, ainda aparecia todos os dias para conversar com os jovens e compartilhar sua experiência. Dr. Ricardo havia escrito um livro sobre métodos naturais de tratamento de animais baseado nas técnicas que observou Daniel desenvolver. Numa manhã de terça-feira, Daniel recebeu uma ligação que mudaria novamente sua perspectiva. Alô, Daniel? Disse uma voz feminina do outro lado da linha. Sim, quem fala? Meu nome é Carla Oliveira. Eu sou sua irmã.
Daniel quase derrubou o telefone. Ele não sabia que tinha uma irmã. Como assim? Nosso pai me entregou para a adoção quando eu era bebê. Ele não tinha condições de cuidar de 2 filhos sozinho depois que nossa mãe morreu. Eu cresci em São Paulo e só agora consegui rastrear minha família biológica. Daniel sentiu o mundo girar. Ele tinha uma irmã que nem sabia que existia. Onde você está? Perguntou ele emocionado. No aeroporto de Goiânia, vim te conhecer. Daniel cancelou todos os compromissos do dia e correu para buscar a irmã. Ela era 2 anos mais nova, tinha cabelos castanhos como os dele e os mesmos olhos expressivos. O reencontro foi emocionante. Carla contou que havia se formado em administração e trabalhava numa empresa multinacional, mas sempre sentiu que algo estava faltando em sua vida. Quando descobri sua história na internet, disse ela, entendi que tinha encontrado minha família verdadeira. Daniel a levou para conhecer Dona Maria, que ficou emocionada demais para falar. A idosa abraçou a neta, que nunca havia conhecido, e chorou lágrimas de alegria. Agora minha família está completa, disse Dona Maria. Carla decidiu se mudar para a região e ajudar na administração do centro de treinamento. Sua experiência corporativa trouxe uma perspectiva nova e valiosa para os projetos. Com a chegada de Carla, Daniel pôde expandir ainda mais seus sonhos. Eles criaram um programa de intercâmbio que levava jovens do centro para conhecer fazendas em outros estados e países. Também desenvolveram um curso técnico oficial, reconhecido pelo governo, que dava certificação profissional aos estudantes. O centro se tornou uma referência mundial em educação rural sustentável. Visitantes de dezenas de países vinham conhecer os métodos desenvolvidos ali, mas para Daniel, o maior sucesso continuava sendo as histórias individuais de transformação. Como a de Marcos, um jovem que chegou viciado em drogas aos 15 anos e agora, aos 20, era dono de uma próspera loja de equipamentos rurais. Como a de Diana, uma menina órfã que se descobriu com talento para a veterinária e hoje trabalhava no maior hospital veterinário da região. Como a de Carlos Júnior, filho de Carlos, o funcionário que se formou em agronomia e voltou para modernizar as técnicas de plantio da fazenda. 12 anos depois daquele sábado memorável, Daniel estava organizando a festa de aniversário do centro de treinamento quando recebeu uma visita especial. Era um homem de cerca de 40 anos, bem vestido, acompanhado de uma mulher elegante e 2 filhos adolescentes. Daniel Oliveira? Perguntou o homem. Sim, sou eu. Meu nome é Roberto Mendes. Eu fui o primeiro domador que tentou domar o trovão há 12 anos. Daniel se lembrou. Roberto havia sido ferido pelo cavalo e precisou de cirurgia no braço. Sim, eu me lembro. Como está seu braço? Totalmente recuperado, sorriu Roberto. Mas não vim falar de mim, vim agradecer. Agradecer? Quando o trovão me machucou, eu fiquei com raiva e quis desistir de trabalhar com cavalos. Mas então ouvi sua história. Como um menino de 12 anos conseguiu domar o cavalo que me derrotou. Daniel ouvia interessado. Isso me fez perceber que eu estava abordando errado. Eu estava tentando dominar pela força. Você domou pelo respeito. Mudei meus métodos e hoje tenho a escola de equitação mais respeitada do estado. Roberto apontou para os filhos. E estes são meus meninos. Vim trazê-los para conhecer o lugar onde tudo começou. Os 2 adolescentes se aproximaram timidamente de Daniel. É verdade que você domou um cavalo bravo quando era da nossa idade? Perguntou o mais novo. É verdade, respondeu Daniel. Mas o segredo não foi domá-lo, foi entendê-lo. Naquela noite, durante a festa de aniversário, Daniel subiu num pequeno palanque para fazer um discurso. 12 anos atrás, começou ele, eu era um menino órfão sem perspectivas. Hoje olho ao redor e vejo centenas de jovens que tiveram suas vidas transformadas por este lugar especial.
A multidão aplaudiu. Estavam presentes ex-alunos, funcionários, autoridades e visitantes de vários lugares. Mas eu quero deixar uma coisa clara, continuou Daniel. O mérito não é meu, é de todas as pessoas que acreditaram em mim quando eu nem acreditava em mim mesmo. Ele apontou para Dona Maria, sentada na primeira fileira. É da minha avó, que me ensinou que dignidade não depende de dinheiro. Apontou para Dona Helena e o Coronel Antônio. É de pessoas que souberam reconhecer seus erros e se transformaram em exemplos de generosidade. Apontou para Isabela, João Batista, Dr. Ricardo e outros. É de pessoas que dedicaram suas vidas a fazer a diferença na vida dos outros. Por fim, ele apontou para o curral, onde Trovão descansava. E é de um cavalo especial que me ensinou que confiança se conquista com paciência, não com força. O discurso foi recebido com uma ovação emocionada. Após a festa, Daniel caminhou até o curral para sua conversa noturna com Trovão. O cavalo, agora com 20 anos, ainda o cumprimentava com a mesma afeição de sempre. "E aí, companheiro?", disse Daniel. 12 anos depois, ainda estamos aqui." Trovão relinchou suavemente, como se concordasse. "Sabe de uma coisa?", continuou Daniel. "Eu costumava pensar que você havia mudado minha vida naquele dia, mas agora eu entendo que nós mudamos a vida um do outro." O cavalo se aproximou e encostou a cabeça no ombro de Daniel num gesto de carinho que se repetia há anos. "Obrigado por me ensinar que não importa o que as pessoas dizem sobre você", sussurrou Daniel. "O que importa é o que você acredita sobre si mesmo." 15 anos haviam se passado desde aquela tarde que mudou tudo. Daniel agora tinha 27 anos e era reconhecido internacionalmente como um pioneiro em desenvolvimento social através da educação rural. O centro de treinamento havia se expandido para incluir cursos de agricultura sustentável, tecnologia rural e empreendedorismo. Mais de 1.000 jovens haviam passado pelos programas. Trovão, aos 23 anos, ainda estava saudável e ativo. Ele havia se tornado uma lenda viva, inspirando jovens de todo o mundo. Dona Maria havia partido pacificamente aos 80 anos, deixando um legado de amor e sabedoria que continuava inspirando todos no centro. Daniel sentiu muito sua partida, mas sabia que ela havia vivido para ver seus sonhos realizados. No funeral, centenas de ex-alunos vieram prestar homenagem à mulher que havia sido avó de todos eles. O Coronel Antônio, agora com 70 anos, havia se aposentado e dedicava todo o seu tempo a atividades filantrópicas. Sua transformação de homem arrogante em símbolo de generosidade era considerada uma das mais notáveis da região. Dona Helena continuava ativa na administração dos projetos sociais. Ela e Daniel haviam desenvolvido uma relação de mãe e filho que jamais tiveram por sangue. Isabela havia se casado com um veterinário que conheceu numa conferência e agora tinha 2 filhos pequenos. Ela continuava trabalhando no centro, trazendo as crianças junto. Carla havia se casado com Pedro Silva, o menino órfão que Daniel havia acolhido anos atrás. Eles administravam juntos uma filial do centro em outro estado. João Batista havia partido aos 75 anos, mas não antes de ver seu próprio neto se formar no centro de treinamento. Dr. Ricardo, aposentado, passou a viver numa casa dentro da propriedade, cuidando dos animais mais idosos e ensinando os jovens sobre medicina veterinária natural. Numa tarde de domingo, Daniel estava ensinando um grupo de crianças sobre cuidados com cavalos quando recebeu uma ligação especial. "Daniel", disse uma voz oficial do outro lado da linha. "Sim, aqui é do gabinete do presidente da República. O senhor foi selecionado para receber a Ordem do Mérito Educacional pelos serviços prestados à educação no país."
Daniel ficou sem palavras. Era a maior honraria que um educador podia receber no Brasil. Será uma cerimônia em Brasília na próxima semana, continuou a voz. O senhor pode comparecer? Claro, respondeu Daniel, ainda processando a notícia. A notícia se espalhou rapidamente pela região. Jornalistas de todo o país vieram cobrir a história do menino órfão que havia se tornado uma referência nacional. No dia da cerimônia, Daniel foi acompanhado por toda a sua família adotiva, o coronel Antônio, Dona Helena, Isabela, Carla, Pedro e vários ex-alunos. Quando subiu ao palco para receber a medalha das mãos do presidente, Daniel pensou em todas as pessoas que haviam tornado aquele momento possível. Pensou em seu pai, José Oliveira, que lhe ensinou os primeiros valores. Em Dona Maria, que nunca desistiu dele nos momentos mais difíceis. Em Trovão, que lhe ensinou que respeito é mais poderoso que força. Pensou em todas as pessoas que apostaram nele quando ele ainda era apenas um menino com grandes sonhos. Daniel Oliveira, disse o presidente, seu trabalho transformou a vida de milhares de jovens e se tornou modelo para todo o país. Esta honraria é um reconhecimento de que educação com amor e dedicação pode mudar o mundo. Ao receber a medalha, Daniel fez um discurso simples, mas emocionante. Esta medalha não é minha. É de todos os jovens que tiveram coragem de acreditar que podiam ter uma vida melhor. É de todos os educadores que dedicam suas vidas a plantar sementes de esperança. E é de um cavalo especial que me ensinou que não importa quão arisco você pareça por fora, sempre há bondade dentro do seu coração. A plateia se emocionou com a humildade e sinceridade do jovem. Naquela noite, de volta à fazenda, Daniel foi direto ao curral encontrar Trovão. O cavalo, apesar da idade avançada, ainda o cumprimentou com entusiasmo. Olha só, companheiro, disse Daniel, mostrando a medalha. Nós chegamos longe, não é? Trovão farejou a medalha com curiosidade, depois relinchou suavemente. Sabe o que eu descobri hoje? Continuou Daniel. Descobri que nossa história virou símbolo nacional. Tem gente em todo o país que conhece a história do menino órfão e do cavalo arisco, que se tornaram melhores amigos. Daniel acariciou a crina grisalha de Trovão, pensando em tudo que haviam vivido juntos. Mas o mais importante não são os prêmios ou reconhecimentos, disse ele. O mais importante é que conseguimos provar que não importa de onde você vem. O que importa é para onde você quer ir e quantas pessoas você consegue levar junto. 20 anos depois daquele sábado que mudou tudo, Daniel estava com 32 anos e havia se tornado um dos educadores mais respeitados do mundo. O centro de treinamento havia se expandido para 5 estados brasileiros e tinha projetos de cooperação em 10 países. Mais de 3.000 jovens haviam passado pelos programas. Trovão havia partido pacificamente aos 25 anos, deixando um legado que inspiraria gerações. Sua história havia sido contada em livros, documentários e filmes. No dia de sua partida, centenas de ex-alunos vieram se despedir do cavalo que havia mudado suas vidas. Daniel segurou sua cabeça enquanto ele respirava pela última vez, sussurrando palavras de gratidão e amor. Obrigado por tudo, companheiro, disse Daniel com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você cumpriu sua missão. Pode descansar em paz. Trovão foi enterrado numa colina com vista para toda a propriedade, sob uma árvore que ele costumava procurar sombra. Uma placa simples marcava o local. Trovão, o cavalo que ensinou que amor vence o medo. Daniel continuou o trabalho com a mesma paixão de sempre. Agora era pai de 2 filhos adotivos, órfãos como ele havia sido, que cresciam aprendendo os mesmos valores que haviam guiado sua vida.
O centro havia se tornado uma universidade completa de educação rural, oferecendo cursos desde o ensino fundamental até pós-graduação. Estudantes de todo o mundo vinham aprender os métodos desenvolvidos ali. O coronel Antônio havia partido aos 75 anos, mas não antes de ver seu próprio legado transformado. Ele havia deixado toda a sua fortuna para projetos educacionais, pedindo perdão pelos erros do passado. Dona Helena, aos 75 anos, continuava ativa e era considerada a matriarca de toda aquela comunidade de mais de 500 pessoas que trabalhavam nos vários projetos. Isabela havia se tornado diretora pedagógica da universidade, desenvolvendo métodos inovadores de ensino que eram copiados em todo o mundo. Carla e Pedro administravam a expansão internacional dos projetos, levando os valores aprendidos na fazenda para jovens de outros países. Numa manhã de quinta-feira, 25 anos depois da famosa aposta, Daniel estava dando aula para um grupo de estudantes internacionais quando uma jovem levantou a mão. "Professor Daniel", disse ela com sotaque europeu, "é verdade que o senhor começou tudo isso com apenas 12 anos?" Daniel sorriu. "Daniel, essa pergunta era feita quase todos os dias por novos estudantes." "É verdade", respondeu ele. "Mas não foi só eu. Foram centenas de pessoas que acreditaram que mudança é possível." "Como o senhor sabia que ia conseguir?" perguntou outro estudante. "Eu não sabia", admitiu Daniel. "Na verdade, eu estava apavorado, mas meu pai me ensinou uma coisa. Não é o medo que define você, é o que você faz mesmo com medo." Os estudantes anotavam cada palavra, fascinados pela história que estava sendo contada pelo próprio protagonista. "A lição mais importante que aprendi", continuou Daniel, "não foi sobre domar cavalos, foi sobre nunca desistir dos seus sonhos, mesmo quando todo mundo diz que é impossível." Após a aula, Daniel caminhou até a colina onde Trovão estava enterrado. Era um ritual que mantinha todas as semanas, conversando com o velho amigo sobre os acontecimentos recentes. "Mais um grupo de jovens inspirados por nossa história. Companheiro", disse ele, colocando flores frescas no túmulo. "Tem gente do mundo inteiro vindo aqui aprender que transformação é possível." O vento balançou as folhas da árvore como se Trovão estivesse respondendo. "Você sabe o que mais me emociona?", continuou Daniel. "É ver que nossa história está inspirando outras histórias. Tem jovens criando seus próprios projetos, ajudando outras pessoas, espalhando bondade pelo mundo." Daniel se sentou na grama ao lado do túmulo, contemplando a vista de toda a propriedade que agora abrigava uma das maiores universidades rurais do mundo. "Lembra quando éramos só eu, você, Dona Maria e um sonho impossível?", disse ele. "Olha onde chegamos." Naquela tarde, Daniel recebeu a visita de um documentarista americano que queria fazer um filme sobre sua história para o cinema mundial. "Sua história inspirou milhões de pessoas", disse o diretor. "Queremos levar essa inspiração para ainda mais gente." Daniel concordou, mas com uma condição: todo o lucro do filme seria destinado a projetos educacionais para jovens carentes em diferentes países. O filme foi lançado 2 anos depois e se tornou um sucesso mundial, arrecadando milhões de dólares para a educação. Daniel não ficou com 1 centavo para si, preferindo ver o dinheiro transformado em oportunidades para outros jovens. 30 anos depois da famosa aposta, Daniel estava com 42 anos e era considerado um dos maiores transformadores sociais da história contemporânea. A universidade, que cresceu do antigo centro de treinamento, abrigava agora 10.000 estudantes de 90 países. Mais de 50.000 jovens haviam passado pelos programas ao longo dos anos. Daniel havia escrito 12 livros sobre educação, liderança e transformação social. Todos os lucros eram destinados a projetos educacionais.
Ele havia recebido títulos de doutor honoris causa de 20 universidades ao redor do mundo, mas continuava preferindo ser chamado simplesmente de professor Daniel pelos estudantes. Dona Helena havia partido aos 80 anos, deixando um legado de bondade que continuava inspirando todos. Em seu funeral, mais de 5.000 pessoas vieram prestar homenagem. Isabela assumiu a direção geral da universidade, mantendo os valores originais enquanto implementava inovações tecnológicas. Os filhos adotivos de Daniel haviam se tornado adultos bem-sucedidos, um como médico veterinário e outro como engenheiro agrônomo, ambos trabalhando na universidade. Carla e Pedro haviam expandido os projetos para 15 países, adaptando os métodos às realidades locais, mas mantendo a essência original. Numa tarde de domingo, Daniel estava lendo no escritório quando sua secretária anunciou uma visita especial. "Professor", disse ela, "tenho aqui alguém que diz que precisa falar com o senhor urgentemente." Daniel recebeu o visitante, um homem de cerca de 60 anos, bem vestido, mas com expressão emocionada. "Professor Daniel", disse o homem, "meu nome é Marcus Weber, sou alemão e vim de muito longe para conhecê-lo." "Seja bem-vindo", respondeu Daniel. "Em que posso ajudá-lo?" 20 anos atrás, começou Marcus, "meu filho estava perdido nas drogas, sem rumo na vida. Ele leu sobre sua história num jornal e decidiu vir ao Brasil para conhecer seu trabalho." Daniel se lembrou. Muitos jovens estrangeiros haviam passado pela universidade ao longo dos anos. "Hoje", continuou Marcus, as lágrimas escorrendo pelo rosto, "meu filho é diretor de um centro de reabilitação que já salvou centenas de jovens. Tudo porque você mostrou a ele que transformação é possível." "Onde está seu filho agora?" perguntou Daniel. "Lá fora, com medo de entrar", sorriu Marcus. Ele diz que você é o herói dele." Daniel pediu para chamarem o filho de Marcus. Era um homem de cerca de 40 anos, forte e saudável, com olhos brilhantes de gratidão. "Professor Daniel", disse ele em português com sotaque, "o senhor salvou minha vida sem nem saber que eu existia." Os três conversaram por 2 horas. O jovem alemão contou como a história de Daniel o havia inspirado a buscar ajuda e como usou os mesmos princípios aprendidos ali para criar seu centro na Alemanha. "A única coisa que quero em troca", disse Daniel ao final da conversa, "é que vocês continuem ajudando outros jovens. Essa é a única forma de retribuir." Naquela noite, Daniel foi até a colina onde Trovão descansava. O local havia se tornado um memorial visitado por pessoas do mundo inteiro. "Mais uma vida transformada por nossa história, companheiro", disse ele. "Às vezes eu me pergunto se você imaginou que aquele dia mudaria tantas vidas." Um grupo de estudantes passou pela colina, voltando das aulas noturnas. Eles cumprimentaram Daniel respeitosamente e seguiram seus caminhos. "Sabe o que me deixa mais orgulhoso?", continuou Daniel. "Não são os prêmios ou reconhecimentos. É saber que cada pessoa que passa por aqui leva um pouquinho de você no coração." Daniel se sentou na grama, contemplando as luzes da universidade que se espalhavam pelo vale. Milhares de jovens dormiam ali, sonhando com um futuro melhor. "Você sempre foi especial, Trovão", disse ele, "mas só agora eu entendo completamente o que você representava. Você não era apenas um cavalo arisco. Você era a prova de que todo mundo merece uma segunda chance." 35 anos depois da famosa aposta, Daniel estava com 47 anos e havia se tornado uma lenda viva. A Universidade Oliveiras Trovão, nome oficial da instituição, era considerada a melhor universidade rural do mundo, com campus em 20 países e mais de 100.000 estudantes. Daniel havia sido nomeado embaixador da boa vontade da Organização das Nações Unidas para a Educação Rural,
usando sua influência para criar oportunidades para jovens em países em desenvolvimento. Ele havia casado com uma professora que conheceu numa conferência internacional e tinha agora 4 filhos, 2 biológicos e 2 adotivos. Toda a sua família vivia no campus da universidade, mantendo a tradição de que educação e vida familiar caminhavam juntas. O túmulo de Trovão havia se tornado um local de peregrinação para educadores do mundo inteiro. Uma estátua do cavalo foi erguida na entrada principal da universidade. Isabela, agora com 56 anos, era considerada uma das maiores especialistas mundiais em pedagogia rural. Seus métodos eram usados em escolas de todos os continentes. Carla e Pedro administravam uma rede internacional de centros de treinamento que atendiam jovens carentes em 40 países. Os programas desenvolvidos ali haviam tirado mais de 200 mil jovens da pobreza e do abandono, dando-lhes profissão, dignidade e esperança. Numa manhã de segunda-feira, Daniel estava em seu escritório preparando uma palestra para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, quando recebeu uma ligação que mudaria sua perspectiva mais uma vez. "Professor Daniel", disse uma voz jovem e animada. "Sim, quem fala?" "Meu nome é Henrique Oliveira. Eu sou seu primo e sou de Recife." Daniel quase deixou o telefone cair. Ele não sabia que tinha primos em Recife. "Como assim?" "Sou filho de Carlos Oliveira, seu primo. Meu avô era irmão do seu pai. Nossa família se perdeu durante a migração do Nordeste há décadas, mas consegui rastrear nossa conexão através dos registros históricos." Daniel ficou emocionado. Descobrir que tinha família que nem imaginava existir era uma surpresa maravilhosa. "Onde vocês estão?" "Em Recife. Somos uma família de agricultores pequenos lutando para sobreviver. Quando descobri que meu primo havia se tornado famoso, ajudando jovens rurais, decidi entrar em contato." Daniel imediatamente providenciou a vinda da família para conhecer a universidade. Eram 15 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, todos carregando a mesma determinação que caracterizava os Oliveiras. O reencontro foi emocionante. Daniel viu em seus parentes a mesma força que Dona Maria sempre demonstrou, a mesma dignidade que seu pai José sempre teve. "Vocês são bem-vindos aqui", disse Daniel ao primo Carlos, um homem de 45 anos, com mãos calejadas pelo trabalho na terra. "Esta é a casa da família Oliveira." Daniel ofereceu oportunidades de estudo para todos os jovens da família e trabalho para os adultos. Eles se integraram perfeitamente à comunidade da universidade. O primo Henrique, de 17 anos, mostrou talento especial para trabalhar com animais. Daniel viu nele a mesma conexão natural que sempre teve com cavalos. "Primo Daniel", disse Henrique, um dia, enquanto cuidavam dos cavalos da universidade, "eu quero ser como você quando crescer." "Seja melhor que eu, Henrique", respondeu Daniel. "Cada geração deve ir mais longe que a anterior." Com a chegada da família Oliveira de Recife, Daniel decidiu expandir os projetos para o Nordeste brasileiro. A região, castigada pela seca e pela pobreza, precisava das mesmas oportunidades que ele havia criado no Centro-Oeste. O primeiro campus nordestino foi inaugurado 2 anos depois, no interior do Ceará, atendendo jovens de toda a região. Henrique Oliveira foi um dos primeiros estudantes e se destacou rapidamente. A expansão para o Nordeste abriu portas para outros projetos regionais. Logo havia centros de treinamento no Norte, no Sul e no Sudeste, adaptados às características específicas de cada região.
40 anos depois da famosa aposta, Daniel estava com 52 anos e era reconhecido como um dos maiores transformadores sociais da humanidade. A rede Universidade Oliveiras Trovão atendia agora mais de 500 mil jovens em 50 países. Mais de 1 milhão de pessoas haviam sido diretamente beneficiadas pelos programas ao longo dos anos. Daniel havia recebido o Prêmio Nobel da Paz pelos serviços prestados à educação mundial e à eliminação da pobreza rural. Em seu discurso de aceitação do Nobel, ele falou sobre trovão e sobre como um encontro casual entre um menino órfão e um cavalo arisco havia mudado o mundo. "Esta premiação não é minha", disse ele para uma plateia mundial de bilhões de pessoas. "É de um cavalo especial chamado Trovão, que me ensinou que, não importa quão impossível pareça a situação, sempre há esperança." O discurso foi considerado um dos mais emocionantes da história do Nobel. Daniel doou todo o dinheiro do prêmio para criar uma fundação internacional dedicada à educação rural. Naquela noite, após a cerimônia em Oslo, na capital da Noruega, Daniel fez uma videochamada para a universidade no Brasil. Centenas de estudantes se reuniram para comemorar com ele. "Professor Daniel", disse uma estudante africana, "o senhor realizou um sonho impossível. Como nós podemos fazer o mesmo?" "Vocês já estão fazendo", respondeu Daniel. "Cada um de vocês que decide estudar, crescer e ajudar outros está realizando um sonho impossível." De volta ao Brasil, Daniel foi recebido como herói nacional. O presidente da República declarou feriado nacional em sua homenagem, mas Daniel pediu que, ao invés de feriado, fosse criado o Dia Nacional da Educação Rural, destinado a conscientizar sobre a importância da educação no campo. Aos 55 anos, Daniel decidiu que era hora de passar o bastão para a nova geração. Ele se aposentou da direção ativa da universidade, mas continuou como conselheiro e professor emérito. Isabela assumiu a direção mundial da rede de universidades, provando que estava preparada para levar o projeto ainda mais longe. Henrique Oliveira, agora formado e com 25 anos, tornou-se diretor do campus de Goiânia, mostrando a mesma liderança natural que caracterizava a família. Os filhos de Daniel seguiram diferentes caminhos. Um se tornou médico humanitário, outro engenheiro especializado em sustentabilidade. Uma filha virou advogada de direitos humanos e a mais nova estava cursando pedagogia. Carla e Pedro haviam se tornado embaixadores internacionais dos projetos, viajando pelo mundo para estabelecer novos programas. Em suas memórias, que se tornaram best-seller mundial, Daniel escreveu: "Tudo começou com um menino órfão, um cavalo arisco e uma aposta impossível, mas não terminou aí. Nunca termina. Cada jovem que transformamos se torna semente de transformação para outros. Cada vida que tocamos se multiplica em centenas de outras vidas." 50 anos depois da famosa aposta, Daniel estava com 62 anos e havia se tornado uma figura histórica mundial. A Rede Oliveiras Trovão atendia agora 2 milhões de jovens em 80 países. 5 milhões de pessoas haviam sido diretamente beneficiadas pelos programas. Estudos acadêmicos provavam que os métodos desenvolvidos por Daniel haviam reduzido significativamente a pobreza rural em dezenas de países. A Organização das Nações Unidas havia declarado oficialmente que o modelo Oliveiras Trovão era a estratégia mais eficaz já criada para desenvolvimento rural sustentável. Daniel continuava ativo, agora como conferencista mundial e consultor para governos. Sua autobiografia havia sido traduzida para 60 idiomas. O Memorial de Trovão havia se expandido para incluir um museu que contava a história completa da transformação. Milhões de visitantes por ano vinham conhecer o local onde tudo começou.
Numa tarde de sábado, exatamente 50 anos depois daquela aposta que mudou tudo, Daniel estava sentado na colina, ao lado do túmulo de Trovão, quando foi surpreendido por uma multidão. Centenas de ex-alunos, funcionários, familiares e amigos se reuniram para comemorar o aniversário de ouro da história que inspirou o mundo. Professor Daniel, disse Isabela, agora com 66 anos, em nome de todos os milhões de vidas que o Senhor tocou, queremos agradecer. Daniel se levantou emocionado. Ao seu redor estavam pessoas de todas as idades, nacionalidades e profissões, unidas pela experiência transformadora que haviam vivido ali. Eu que agradeço a cada um de vocês, disse ele. Vocês pegaram uma semente pequena e a transformaram numa floresta que cobre o mundo inteiro. Ele apontou para o túmulo de Trovão. Mas o maior agradecimento é para ele. O cavalo que me ensinou que não importa de onde você vem ou quantas pessoas duvidam de você. O que importa é ter coragem para tocar o impossível. A celebração se estendeu pela noite, com pessoas compartilhando histórias de como suas vidas haviam sido transformadas. Um jovem sírio contou como escapou da guerra e encontrou nova vida numa das universidades. Uma jovem nigeriana explicou como saiu da extrema pobreza e se tornou veterinária. Um rapaz brasileiro do interior de Minas relatou como passou de analfabeto a doutor em agronomia. Cada história era única, mas todas tinham um ponto em comum: a inspiração de um menino órfão que não desistiu de seus sonhos. Naquela noite, Daniel fez uma última visita ao túmulo de Trovão. Aos 62 anos, ele sabia que seus próprios dias estavam contados, mas via que o legado estava seguro. Bom trabalho, companheiro, disse ele tocando a lápide de mármore. Começamos com uma aposta impossível e construímos algo eterno. O vento balançou as folhas da árvore e Daniel sorriu. Mesmo depois de tantos anos, ainda sentia a presença do velho amigo. A partir de agora, continuou ele, nossa história continua através de todos eles. Cada jovem que sai daqui leva um pedaço de você no coração. Daniel olhou para as luzes da universidade espalhadas pelo vale. Dezenas de milhares de jovens dormiam ali, sonhando com um futuro melhor. Missão cumprida, Trovão, sussurrou ele. Provamos que um menino órfão e um cavalo arisco podem mudar o mundo. Fim da história. Agora me conta o que você achou desta história e de onde você está nos assistindo. Deixe nos comentários sua opinião sincera sobre a jornada de Daniel e Trovão. Você acredita que determinação e generosidade podem realmente transformar o mundo? Adoraríamos ler seus pensamentos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes.